Olá a todos, bem-vindos ao nosso projeto. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem fundo nos materiais de formação cidadã. Um tema essencial. Totalmente. E vamos ser sinceros, às vezes parece um pouco abstrato na faculdade, né? Mas a nossa missão aqui é investigar uma pergunta que é tipo central. Como um médico, com a melhor das intenções, pode acabar causando um dano terrível sem nem perceber? E essa, para mim, é a pergunta mais importante da nossa formação. Com certeza. Porque assim, a gente aprende a diagnosticar, a prescrever, a operar, mas se a gente ignora o contexto social, o endereço, a cor da pele, a cultura do paciente, a gente pratica uma medicina incompleta. Uma medicina que falha. Exato. E uma medicina incompleta não é só ineficaz, ela é perigosa. Ela pode ferir, pode traumatizar e, no limite, pode até matar. O que a gente vai discutir hoje não é filosofia, é ferramenta de sobrevivência clínica. Perigosa. Essa palavra é forte, mas é a palavra certa. E para começar essa investigação, acho que a gente tem que derrubar um pilar meio podre que ainda sustenta muita coisa. Olhando o material, tem um slide de mitos e verdades. E eu fico, assim, genuinamente chocado que, em pleno século XXI, a gente ainda precise desmentir a ideia de que raça é um determinante biológico de saúde. É absurdo, né? Parece algo do século XIX, mas essa ideia fantasma ainda assombra muitos prontuários. Assombra e causa estragos reais. É o ponto de partida de muitos erros. Porque no momento em que você, profissional de saúde, olha para um paciente e assume que a biologia dele é diferente ou inferior por causa da cor da pele, pronto. Já errou. Já abriu a porta para uma cascata de negligências, de interpretações equivocadas. É, no fundo, um mito muito conveniente para uma medicina preguiçosa, que não quer fazer o trabalho difícil de olhar para os determinantes sociais. E falando nesses determinantes, o material insiste muito em dois conceitos que às vezes se confundem: racismo estrutural e racismo institucional. Sim. Eu confesso que, por muito tempo, eu ouvia mais sobre o institucional, como se o problema estivesse só dentro do hospital, sabe? Mas o estrutural parece ser algo maior, mais difuso. Qual é o pulo do gato aqui? Essa é a chave. Pensa assim, o racismo estrutural é a atmosfera que a gente respira. É a normalização de práticas, de hábitos, de situações que, no conjunto da sociedade, geram desvantagens para um grupo racial e vantagens para outro. Ok, a atmosfera faz sentido. É o fato de que bairros com maior população negra têm menos saneamento, piores escolas, menos segurança. Ninguém individualmente precisa ser racista para que esse sistema se perpetue. Ele já está aí, na estrutura. Já o institucional. O racismo institucional é como essa atmosfera tóxica se infiltra e se manifesta dentro das organizações. É o hospital, a clínica, a universidade. É ali que ele se materializa. E tem um exemplo que o material dá que é perfeito para isso. A cegueira epidemiológica é questão de prova e de vida. Imagina um hospital que, por praticidade ou por descaso mesmo, não coleta ou não preenche o quesito raça-cor no prontuário. Isso acontece o tempo todo, a gente vê direto. Exatamente. E isso não é um ato neutro, é um ato de racismo institucional. Porque, ao não coletar esse dado, a instituição se impede de gerar estatísticas. Fica sem dados. E sem dados, como a gente vai saber que a mortalidade materna é maior em mulheres negras? Ou que a população negra morre mais jovem de infarto? A gente fica cego para a desigualdade. E essa omissão, essa cegueira, vira uma forma ativa de perpetuar o problema, porque o que não se vê, não se conserta. E essa cegueira leva a erros práticos grotescos. Tem um exemplo clínico no material que é a personificação disso. A neutropenia étnica benigna, a NEB. Nossa, esse exemplo é... É um nome técnico, mas o problema é que ele revela é gigantesco. Por que é tão perigoso interpretar essa condição como se fosse uma doença? Porque aqui a teoria encontra a iatrogenia, o dano causado pelo médico. Imagina o cenário. Uma pessoa negra, saudável, faz um hemograma de rotina e o resultado mostra um número de neutrófilos um pouquinho abaixo do valor de referência do laboratório. O valor padrão. O valor padrão, que foi baseado majoritariamente em corpos brancos. A neutropenia étnica benigna não é uma doença.
É uma variação constitucional, uma característica hematológica comum e perfeitamente saudável em populações de ascendência africana. A imunidade da pessoa é normal. Mas o médico olha aquele número E acende o alerta de doença. E aí começa o desastre. Nossa, um desastre. Imagina o que é ser essa pessoa saudável e ouvir que seu sangue tem um problema, que precisa investigar uma doença grave. Começa uma cascata de exames desnecessários, consultas com especialistas e, talvez o pior, a indicação de uma biópsia de medula óssea. Um procedimento super invasivo. Saudável está errado. E isso pode até contraindicar tratamentos que a pessoa realmente precise, como quimioterapias. Fica claro que se o problema é tão grande, estrutural, a solução também precisa ser, né? Não adianta só a boa vontade individual. E aí entram as políticas públicas que o material cita, como a PNSI-PN. Exato. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Ela é a resposta do Estado a esse diagnóstico de racismo institucional. É o reconhecimento oficial do problema. O objetivo central dela é promover a equidade, e as diretrizes são muito práticas. Uma delas é justamente a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor para a gente curar a tal da cegueira epidemiológica. Mas ela vai além. Ela fala em valorizar os saberes e práticas tradicionais de saúde de matriz africana. E essa ideia de valorizar outros saberes ganha uma dimensão ainda mais profunda quando a gente olha para a saúde dos povos indígenas, com a PNASP. Ah, fim. Se tem uma palavra que o material grita para a gente nesse tópico, é território. Nós, médicos, somos treinados para olhar órgãos, células. E aqui, a gente descobre que a causa da doença pode ser um garimpo a centenas de quilômetros de distância. É uma virada de chave completa no raciocínio. Total. É uma virada epistêmica, na verdade. Para muitos povos indígenas, a cosmologia não separa saúde, terra-natureza e espiritualidade. São fios do mesmo tecido. O adoecimento acontece quando esse tecido se rasga. E o que rasga o tecido? A invasão do território. O garimpo ilegal, o desmatamento, a contaminação dos rios por mercúrio. Isso não causa só desnutrição ou intoxicação. Causa o que eles chamam de doença da alma, um sofrimento psíquico profundo porque a terra, que é um ente vivo e sagrado, está sendo ferida. O corpo adoece porque a terra adoeceu. E o SUS teve que se reinventar para tentar dar conta disso, né? A lógica do SASI-SUS, o subsistema de atenção à saúde indígena, é diferente. Completamente diferente, e é crucial entender isso. O SASI-SUS não segue a divisão política dos municípios que a gente conhece. Ele se organiza em distritos sanitários especiais indígenas, os DCIs. Ah, entendi. E o que define o mapa de um DCI não é a fronteira que um político desenhou, mas sim a territorialidade etnocultural dos povos. O mapa respeita onde as comunidades vivem, seus caminhos, suas relações. É o sistema de saúde tentando se adaptar à realidade do povo, e não o contrário. Ok, essa teoria toda é bem densa. Mas agora vamos levar tudo isso para o caos do dia a dia, para o ambulatório. É onde a coisa acontece. O material traz alguns casos clínicos que são perfeitos. O primeiro, Dona Maria, 65 anos, parda, hipertensa. Vive sozinha numa comunidade afastada, com baixa adesão ao tratamento. A pergunta padrão que a gente se faz é: por que ela não toma o remédio? É falta de vontade? E aqui a gente separa um médico que julga do médico que cuida. Se a gente analisa pela ótica dos determinantes sociais da saúde, a não adesão da Dona Maria deixa de ser uma falha de caráter e se revela como uma consequência do contexto dela. Quais fatores, por exemplo? O isolamento social dela, o medo da violência na comunidade que a impede de sair de casa pré-oposto, a falta de transporte público, a renda baixa que no fim do mês a obriga a escolher entre a caixa de losartana e o quilo de feijão. A não adesão dela não é uma escolha, é a falta de escolhas. E é tão fácil para a gente na correria simplesmente escrever paciente não aderente no prontuário e seguir pro próximo. E ao fazer isso, a gente está documentando a nossa própria falha, não a dela. Exato. Culpar a paciente é uma falha clínica grave. A conduta correta não é dar uma bronca, é perguntar. Dona Maria, como é o seu dia a dia? A senhora se sente segura para sair?
É acionar a rede de apoio, o agente comunitário de saúde, a assistência social. O tratamento da hipertensão dela não é só o comprimido. Esse próximo caso me deixa genuinamente desconfortável, porque a gente vê isso acontecer o tempo todo. Um homem negro chega ao serviço com dor abdominal crônica. Ele peregrina por vários médicos, mas a dor dele é sempre minimizada, tratada como ansiedade, exagero. Ele acaba rotulado como poliqueixoso. É devastador. E tem raízes históricas profundas. Existe uma crença racista, que vem da época da escravidão para justificar as torturas, de que pessoas negras são mais resistentes à dor. E isso ainda hoje. Ainda hoje. Parece absurdo, mas estudos recentes mostram que até estudantes de medicina e residentes ainda endossam, mesmo que implicitamente, essa ideia. O resultado é que a dor de pacientes negros é sistematicamente subdiagnosticada e subtratada. E aí ele desiste do sistema. Claro. Cansado de não ser acreditado, o que esse homem faz? Ele busca quem o escute. Começa a usar chás, procura uma benzedeira. Isso não é ignorância. É uma resposta racional à falha da biomedicina em oferecer o básico, escuta e acolhimento. E como a gente começa a reparar essa confiança uma vez que ela foi quebrada? Qual seria a conduta correta? A conduta correta começa com algo muito simples, mas revolucionário. Acreditar no paciente. Acolher a queixa dele como legítima. A escuta ativa, a validação da dor como real. É o primeiro passo. É dizer, eu acredito no senhor, vamos investigar isso juntos. Só isso já muda tudo? Já é terapêutico. Desarma o paciente, que chega sempre na defensiva, e permite a construção de um novo vínculo de confiança. Sem isso, nenhum exame ou prescrição vai funcionar. Essa mudança de postura é o fio condutor de tudo. E isso nos leva ao terceiro caso, que é ainda mais complexo. Uma criança indígena está internada. A equipe de enfermagem flagra a avó dando um remédio preparado pelo pajé, escondido. Uma situação super delicada. A reação instintiva da equipe é pânico e proibição imediata, né? Mas o material diz que isso está errado. Completamente errado. A proibição autoritária é um ato de violência cultural. Pensa bem, você está desrespeitando um sistema médico completo com seus próprios especialistas, que são os pajés, sua farmacopeia, sua lógica. Você quebra o vínculo? Exato. Você está dizendo, o seu saber não vale nada aqui. A sua cultura é perigosa. Mas na prática isso parece complicado. Como você faz isso numa enfermaria lotada e o risco de interação medicamentosa? É complicado. Exige humildade e tempo, duas coisas raras na medicina. A conduta correta se chama negociação terapêutica. Negociação? Não começa com uma ordem, começa com uma pergunta respeitosa. A senhora pode me contar sobre esse remédio? Para que ele serve na visão de vocês? O objetivo é dialogar, não impor. É buscar uma conciliação segura. A equipe precisa, sim, avaliar o risco de interação, mas na maioria das vezes é possível conciliar os dois cuidados. E isso mantém a família como aliada no tratamento. Isso é o que chamam de competência cultural? Precisamente. A gente viu os pacientes buscando benzedeiras, pajés, e parece que o nosso grande erro é ver isso como uma falha deles e não como uma resposta a uma falha nossa. O material fala da importância dos terreiros de candomblé e umbanda como espaços de saúde. É fundamental entender os terreiros como potentes agências de cuidado comunitário e principalmente de saúde mental. Eles oferecem elementos terapêuticos que o nosso modelo biomédico focado no corpo biológico muitas vezes não consegue oferecer. Como o quê, por exemplo? Acolhimento, senso de pertencimento, rituais que dão sentido ao sofrimento, proteção espiritual. Para muitas pessoas, especialmente populações negras que enfrentam a brutalidade do racismo no dia a dia, o terreiro é um espaço vital de cura e fortalecimento. Então não se trata apenas de discriminar as pessoas, mas de discriminar sistemas inteiros de conhecimento. E isso tem nome: racismo epistêmico. É um conceito poderoso. Significa a desvalorização sistemática, a invalidação de qualquer sistema de saber que não seja o europeu,
branco, científico cartesiano. É a crença arrogante de que só existe uma forma de produzir verdade e de curar. Tratar como crendice. Exato. Quando a gente trata a medicina tradicional africana ou a medicina tradicional indígena como superstição, estamos praticando racismo epistêmico. Tem uma frase no material que me marcou muito. Ela diz: para alguns, a pessoa não será anônima, mas invisível. Como essa invisibilidade se manifesta na prática, ali na nossa frente durante uma consulta? Essa frase é um soco no estômago, porque é a mais pura verdade. A invisibilidade se manifesta, por exemplo, quando a gente confunde o silêncio de um paciente indígena com falta de colaboração. Ah, sim. Na cosmologia de muitos povos, o silêncio pode ser um sinal de respeito, de observação atenta ou de medo diante do ambiente hostil do hospital. Interpretar isso como um déficit do paciente é tornar a cultura dele invisível, é impor a nossa régua barulhenta de comunicação como a única válida. Então a saída não é decorar os costumes de centenas de culturas, o que seria impossível. É algo mais profundo. É uma atitude. A saída é a humildade cultural. É o oposto da arrogância epistêmica. É o profissional de saúde reconhecer de partida que não sabe tudo sobre a cultura do outro. É estar aberto para aprender. É saber a hora de dizer, eu não entendo. Você pode me explicar? E pedir ajuda, se precisar. E reconhecer que precisamos de ajuda de mediadores culturais, de tradutores. Isso não é fraqueza, é excelência clínica. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente investigou, qual é a grande lição? O material termina com uma provocação que serve para todos nós. O que você nunca mais vai fazer como médico ou médica? A resposta, que sintetiza tudo, é nunca mais dissociar um sintoma da pessoa que o sente. Perfeito. Isso significa nunca mais olhar para uma febre, uma dor no peito ou uma tristeza e ignorar a cor da pele, o CEP, a língua falada e a visão de mundo do paciente que está na sua frente. A excelência técnica, saber o último guideline, o melhor antibiótico, sem uma profunda consciência social, não é apenas uma medicina incompleta. É uma medicina iatrogênica. É uma medicina que adoece. É uma responsabilidade imensa. Os materiais que a gente analisou hoje nos preparam para identificar e não perpetuar essas violências. Mas a provocação que fica é: como podemos, ativamente, usar nossa posição como futuros médicos, não apenas para evitar o dano, mas para atuar como agentes de transformação? Como podemos ajudar a reparar as injustiças históricas que criaram essas desigualdades? Essa é uma reflexão que vai muito além de qualquer prova.